Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Confidente Podcast e hoje a nossa convidada, Maria Dantas. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei como vocês vão estar assistindo. A gente queria agradecer a sua presença, a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Antes da gente começar, eu vou ler aqui um pouquinho as formações dela, que são várias, viu pessoal? Ela é formada em Pedagogia pela UFRN, é graduanda em Psicologia, 95% psicóloga, como ela diz. Ela é pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Ela também tem pós-graduação em Didática do Ensino, Educação à Distância e Mídias na Educação pela PUC do Rio de Janeiro. Então, nosso primeiro bloco vai ser sobre formação acadêmica e carreira. Então, você podia contar pra gente um pouquinho como foi sua trajetória acadêmica até se tornar uma pedagoga e psicopedagoga? Então, como a maioria dos jovens da minha época, 25 anos atrás, né, fazer pedagogia foi uma questão assim, que veio depois do magistério, e aí essa parte da psicopedagogia entrou justamente 10 anos depois que eu já era professora, concursada do município de João Câmara, mas sou professora efetiva há 25 anos. E quando a gente percebeu na sala de aula que tinha problemas de aprendizagem, que os alunos não conseguiam avançar, por mais que você usasse a didática, então fiquei aquela inquietação e procurei a psicopedagogia, que aí ela vai alinhar a pedagogia, porque fui ter a possibilidade de trabalhar com os transtornos, com as dificuldades mais a fundo. Então, de uma certa forma, quando eu saí da pedagogia e ampliei o meu fazer pedagógico para psico, o meu fazer na sala de aula melhorou bastante. E aí, não bastante isso, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, eu comecei a empreender no mundo da psicopedagogia também. Mas surgiu dessa parte. Primeiro a pedagogia e depois a necessidade de saber mais. Sim. Com relação às dificuldades dos alunos na sala de aula. Quais foram os principais desafios que enfrentou durante os seus estudos na área da educação? São vários, né? São vários. Aí a gente chega a respirar assim, porque quando a gente olha para trás, vê um filme, na verdade, de tempo, de dinheiro, de disponibilidade, até de compra de livros também, de material, né? Hoje eu vejo muito que a gente tem acesso a vários livros em PDF, ou ler no próprio computador, mas antes não, há 20 anos atrás a gente tinha que comprar o livro físico ou comprava as apostilas. E tinha que ter dinheiro para imprimir as apostilas, as xerox, né? Então, assim, algumas dificuldades, mas que ao mesmo tempo não nos fizeram desistir. Estamos aqui, né, para nesse momento especial, estar colhendo os frutos e contribuindo com a vida de outras pessoas. Isso aí. Então, por que você decidiu fazer uma graduação em psicologia? Pedagogia deu certo, era o que eu queria, ensinar as pessoas, transformar a vida, ensinar a ler, escrever, contar. Psicopedagogia surgiu porque eu vi que a dificuldade de aprendizagem que os meninos tinham na sala de aula, eu poderia ir mais além, como os transtornos, dislexia, descalculia. E aí, a psicologia, ela veio num momento da minha vida em que eu percebi que quando você não está bem, se o meu aluno ele não estiver bem psicologicamente, isso vai impactar na aprendizagem dele. Então, eu vi assim que eu posso contribuir com a saúde mental e aliar. Se eu estou bem de saúde mental, eu vou ter um bom desenvolvimento na sala de aula, no campo pessoal, no profissional. Então, hoje, como eu estou fazendo a parte de transição de carreira, isso vai ser um outro bloco, mas essa parte de transição de carreira foi justamente isso que a psicologia trouxe. Como eu tenho 25 anos de sala de aula, daqui a uns anos eu já vou aposentar desse vínculo da pedagogia, e aí eu digo muito, envelhecer cuidando da saúde mental das pessoas. Deixar a aprendizagem do lado cognitivo e trabalhar mais a aprendizagem de autoconhecimento. Sim, que é muito importante, né? Porque como você falou, eu falo muito isso, se o seu psicológico estiver bem, todas as outras áreas da sua vida vão fluir, né? Como surgiu o interesse pela psicopedagogia clínica e institucional? A psicopedagogia, eu até conversava com alguns colegas, muitos colegas meus de profissão, professores, nós somos psicopedagogos. Mas aí veio aquela questão, até falei, converso muito com um amigo meu, digo, foi um empurrão, veio um divisor de água que me impulsionou a psicopedagogia clínica. Há 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu passei por um divórcio, e aí eu tinha que ter um maior tempo em casa,
com a minha filha, que na época tinha 4 anos, eu tinha que ter esse maior tempo em casa. Então a psicopedagogia clínica surgiu daí. Eu já tinha o curso, mas eu não exercia a psicopedagogia, eu só usava na sala de aula. Então surgiu dessa demanda, a ideia de eu ter essa ideia de repente empreender. Foi quando eu entrei, né, de transformar realmente um espaço psicopedagógico de atendimento clínico. Então eu gosto muito de me posicionar nesse sentido e dizer para os pais que sim, essa ajuda da psicopedagogia clínica, ela vai além porque ela dá um diagnóstico legal de como o professor pode trabalhar com a criança na sala de aula. Sim. Então, você mencionou, né, que está em transição de carreira e está focando agora no empreendedorismo e na construção do seu consultório de psicologia. Você poderia falar mais um pouco sobre essa transição? E quais são os planos para o futuro? Com certeza, mano. Isso eu fico, gente, muito bem assim à vontade. E, inclusive, quero destacar também um ponto importante nessa minha trajetória. Porque, assim, o curso de psicologia dura 5 anos. Então, há 5 anos atrás, eu tomei a decisão de fazer psicologia presencial, Natal, então todo um investimento de tempo, de leituras, né, de vida. E aí agora eu estou por isso que Manu disse 95%, eu fechei esse bimestre, a gente está agora em junho, a gente fechou o 9º período, o semestre que vem é o último, né, então é o 10º período, e aí em dezembro a gente tem formatura e o ano que vem eu já quero estar já atendendo com CRP. 100%, né, psicóloga. E aí, essa transição hoje, ela está ganhando destaque. Pedagogicamente, a gente tem toda a universidade, os monitores, os orientadores, mas na parte do empreendedorismo, o ano passado eu me inscrevi na Feira do Empreendedorismo, em outubro, acho que finalzinho de outubro, novembro, a gente se inscreveu, eu inscrevi a clínica, o meu projeto de psicopedagogia clínica, né, que antes era NPDE, e agora com essa nova mudança, ela é Centro Clínico Maria Dantas, nessa parte de desenvolvimento pessoal. E esse projeto, a minha clínica, algumas pessoas a gente já está no Google Maps e algumas pessoas já até ligaram, olha, tem exame e tal. No Centro Clínico Maria Dantas, ela não tem exames, ela é desenvolvimento pessoal, então ela tem pedagogia, psicopedagogia e psicologia. Nós vamos alinhar esses 3 nichos com cursos, com monitoria, mas sempre voltada para a aprendizagem cognitiva e de saúde mental. Então a gente está tendo uma assessoria muito boa da incubadora aqui do IF João Câmara, com os professores, com a professora Vanessa, com o bolsista Eudes, que era aluno do curso de administração. E assim está sendo toda a minha rede social, monitoramento, projetos, questão financeira, eu estou tendo esse apoio e estou amando. Porque quando eu abri a clínica, né, 15 anos atrás, quando eu consegui empreender, eu tive uma assessoria do Sebrae. E foi um curso básico, mas esse não, eles vão nos acompanhar 2 anos. Então dá pra gente assim, ganhar fôlego, né? Já agradeci muito a eles também por essa assessoria. E conto com a ajuda de colegas, assim como as meninas, com esse projeto lindo de divulgação, de podcast, pra gente fazer marketing, pra gente até fazer parcerias também, né? Qual a importância da tecnologia e na educação e como você tem utilizado essa ferramenta em sua prática pedagógica? Olha, vocês viram aí que na minha especialização eu tenho 2 especializações bem específicas na área de mídias na educação. E um dos pontos que eu fiz, uma delas no meu TCC, foi a importância do computador na sala de aula. Antes da pandemia, claro, essas minhas especializações veio bem antes, eu também fui tutora de curso à distância. Então, mais do que nunca, eu percebo que hoje as mídias, as tecnologias, que não é só computador, ou só celular, ou só internet, né, tudo que a gente utilize para inovação e para trazer, para ser como ferramenta de aprendizagem, ela acaba sendo um ente tecnológico. O que a gente percebe? Que hoje são essenciais, não dá mais para a gente trabalhar. A partir da educação infantil, se isso já era necessário para sair só do quadro giz e do livro didático, hoje, depois da pandemia, então, mesmo na educação infantil, a gente vai ter que incluir. Está incluindo as mídias, né, de forma educativa, vigiada e monitorada, mas que traga benefício do desenvolvimento cognitivo, não só do entretenimento, né, porque a gente tem várias críticas que o uso de tela em excesso, eu até postei na minha rede social esses dias, ele está tirando a criatividade.
Então, a gente que é professor, que está na área da educação, deve sim trabalhar, não menosprezar, porém, tendo toda essa organização pedagógica, para a gente tirar o maior proveito possível. Sim, é porque o aluno tem muito dessa de pegar as coisas prontas, né? Sim. E a tecnologia também tem essa facilidade. O resumo, o recorte, tudo pronto. Tudo E aí, pronto. o raciocínio tá ficando desse jeitinho assim. Então você falou, né, que está envolvida na incubadora tecnológica. Quais são as assessorias que eles vão lhe dar? Desde o início da empresa até... Isso. Hoje a gente, incubado, tá dizendo, quando você está incubado, você está, né, assim, é o início, é o embriãozinho. Então, realmente, como eu foquei no meu processo de transição de carreira, eu nem estou trabalhando direto com o meu produto que eu já tenho da psicopedagogia, porque eu já tenho os clientes. Então, eles estão me ajudando justamente, vão me ajudar agora, especialmente em captar clientes da psicologia, que é esse meu novo processo, né, que é essa minha transição de carreira, de construir a autoridade como psicóloga. Então, até, por exemplo, na parte de mídias, de redes sociais, eu tinha 2 redes sociais, eu tinha 3, eu tinha o Instagram, o meu pessoal, eu tinha um do núcleo, que era do núcleo psicopedagógico, e tinha um de um outro programa, que era Conversa Séria com Maria Dantas, que era mais na linha da psicologia, porque eu achava que eu tinha que separar, esse produto é esse é esse. Só que, pronto, uma das coisas que as meninas falaram pra mim, né, já na assessoria, no momento em que você vende o seu serviço, hoje eu sou 3 em 1, né, sou pedagoga, psico e 95% psicóloga. Então, assim, no momento em que eu tenho 3 serviços, o ideal é que eu realmente junte tudo em um só. Então, hoje a gente só tem um Instagram, que é do Centro Clínico Maria Dantas, um só, e nesse a gente distribui nos destaques e nas postagens esses 3 nichos, uma parte de aprendizagem, de transtornos e de psicologia. Então, já convido vocês a seguir a gente lá no Instagram, daí vai ter várias coisas também que a gente pode estar vendo, mas além dessa parte, o posicionamento, por exemplo, contratação. Ontem eu estava conversando com a Vanessa e aí estava vendo como é uma empresa que está nascendo agora, perguntando para ela como é que eu falei. Ela disse, vamos ver estagiários, né? Do curso de administração que o IF também tem. Então, eu ajudo você no processo seletivo. Então, assim, é uma coisa boa para a gente que está começando agora, né, para ganhar confiança como empreendedora também. Então, eu digo muito que vale muito a pena quando tiver essas feiras, quem tem ideação, quem tem já esse plano que não está indo bem, né? A Manu também é, né, Manu? Você também está nesse nicho de empreendedoras, também está incubada também. Então, é uma coisa muito boa para a gente se fortalecer e aprender. Sim. Tem várias áreas aí na... Vamos para o bloco 2, Psicologia e Psicopedagogia. Como a sua formação em psicologia contribuiu para o trabalho de você realizar como psicopedagoga? E aí, uma junção de uma formação complementa a outra. Então, quando eu vi que na psicopedagogia, na própria psicologia tem uns testes que são restritos dos psicólogos, né? Então, são coisas que só psicólogos mesmo, na parte de, quando a gente vai pagar a disciplina de testagem, a gente percebe que tem testes que só você pode comprar um como psicólogo, de tão importante que ele é, tem todo o sigilo. E na psicopedagogia, a gente faz investigações, tem algumas provas projetivas, testes, mas tem coisas que só o psicólogo vai te dar respostas. E eu queria essas respostas, em vez de mandar para outra pessoa, e isso também é uma coisa que facilita. É claro que na venda do meu produto no empreendedorismo, eu vou perguntar, Manuela, você quer me contratar o serviço de psicopedagoga ou de psicólogo? Vai ser dois produtos que a gente vai ter, né, na clínica, pacotes diferentes, mas vai explicar para o cliente isso. Mas um complementa o outro, de forma que quando eu decidi fazer psicologia, essas inquietações de querer saber por que a gente só pode, que a criança ela tem dificuldade de atenção, por exemplo. Mas na psicopedagogia, quando a gente tem a pós-graduação, a gente só pode ir até aqui. Até por causa das leituras, do próprio curso, do tempo do curso. E na psicologia não, são 5 anos e a gente tem a chance de fazer outros cursos e aprofundar essas leituras. Então, é uma complementação. Isso, eu amo nessa parte da psicologia. Eu me encontrei na psicologia, na verdade. Que se tivesse tido dinheiro na época, era para eu ter feito psicologia há 25 anos atrás.
Porém, hoje não me arrependo, porque eu tive a experiência da pedagogia, né, que foi o que deu para fazer na época, da psicopedagogia, que fiz alguns anos atrás, e agora da psicologia. Então, eu juntei agora na psicologia toda a minha experiência desses dois cursos. E Isso é um vai ligar maravilhoso. o outro, né? Então, quais são os seus principais desafios que você tem enfrentado aí no seu consultório de psicologia? Primeiro, essa parte do investimento financeiro, né? Da gente querer realmente empreender. Eu digo muito que o meu consultório hoje, a escolha das cores, a paleta de cores, a idealização do seu sonho de empreendedor, é muito isso. Porque quando você só quer montar uma clínica e contratar os profissionais, é diferente de você querer montar aquele consultório que é parte sua ali que você quer. Então, eu tenho uma dificuldade, tive um pouco de dificuldade, como a maioria dos brasileiros de classe média, financeiro, porém, a gente vai sim fazendo aquela questão, driblando, e aí nesse sentido, com orçamento curto ou não, a gente vai desenvolvendo. De forma que hoje, o meu projeto de empreendedora da clínica, eu digo que está 90% pronto, faltando mais a questão da fachada e algumas coisas de mobiliário. Né? O que deixa a gente com mais, com mais fortaleza ainda porque está no finalzinho, né? Deixa assim, ansioso também, um pouco de ansiedade para a gente iniciar, mas sem dúvida nenhuma, a questão financeira é o que nos deixa assim, meio que sem dormir um pouquinho, mas dá certo. Mas é um processo, tudo é um processo. Né? E essa parte financeira é uma das que mais pesa no bolso. Como você enxerga a relação entre psicopedagogia e psicologia no contexto educacional? E aí essas duas, como eu estava falando no bloco 1, quando o aluno ele não está bem, o professor em si, que não tem psicopedagogia e que não tem psicologia, ele planeja aquela aula para dar tem 10 alunos, para dar aos 10 alunos. E até ele, com a experiência que ele tem na sala de aula, nós sabemos que nem todos vão aprender do mesmo jeito, né? E aí, paralelo a isso, você vai ter um aluno, por exemplo, se eu tenho hoje um aluno, que eu ainda estou na rede municipal do João Câmara, como professora do 5º ano, eu tenho um aluno que tem deficiência intelectual. Então, na minha sala, eu sei que essa aluna ela tem um ritmo de aprendizagem diferente, ela exige que eu tenha um manejo, uma didática, uma metodologia diferente. A psicopedagogia, ela me dá hoje essa segurança de como trabalhar com essa aluna, se eu não tiver nenhuma orientação da secretaria ou de outros professores, ou da minha coordenação, que hoje eu tenho isso, mas quando o professor ele não tem, ele fica meio que alheio, e aquele aluno ele pode ficar assim, mais atrasado ou com mais dificuldades. Então, a psicopedagogia, ela vem juntar esses dois e auxiliar. Hoje, e até eu digo muito, que em todas as escolas era para ter, no mínimo, psicopedagogo, que ele ia lidar com as dificuldades de aprendizagem e ajudar o professor a como trabalhar esse aluno. Que esse é o papel do psicopedagogo na escola. A gente chama do psicopedagogo institucional. Nesse caso, aí o professor ele teria mais segurança de trabalhar com esses alunos. A psicologia, no caso dos alunos com dificuldades mais comportamentais, de estar com aquela questão de falta de sono, de apetite, que isso vai atrapalhar na aprendizagem dele, então ele já ia trabalhar esses comportamentos junto com a criança, junto com a família, para poder ele ter um bom desenvolvimento cognitivo, né? Porque assim, a gente não é uma pessoa separada, a gente é um todo. Então eu tenho que estar com todos os parâmetros bem, emocional, afetivo, saudável, biologicamente falando, tudo. Por isso que um complementa o outro. No caso, as escolas públicas não têm psicopedagogo, não tem nenhuma lei que ordene isso. No momento, não. As escolas privadas... Algumas escolas privadas já contrataram psicos e neuropsicopedagogos, mas de forma, tipo assim, é bom para o currículo e para o aluno é perfeito, né? Porque ele ajuda o professor, não para fazer a questão da... Eu até digo muito que o neuropsicopedagogo e o psicopedagogo na escola, ele vai ver a demanda da escola, ajudar o professor na metodologia, e aí ele vai encaminhar esse aluno, se ele precisar, para um atendimento individual, para a clínica. Aí eu sempre digo, aí vocês encaminham para mim, para a minha clínica. Vamos deixar o Instagram dela aqui.
No caso, a escola pública não tem esse psicopedagogo Ainda não. para dar orientação aos professores. Aí, quem é que dá a orientação? Aí hoje, pronto, eu vou falar pelo município de João Câmara, né, que é a rede que eu trabalho. Já melhorou muito, graças a Deus. Hoje a gente tem na secretaria pessoas que trabalham só na área de inclusão. Então, pronto, para essa minha aluna que eu tenho com deficiência intelectual, ela tem, porque ela tem laudo e tudo, ela tem um acompanhante, um professor auxiliar, né, que ela trabalha, dá uma assessoria a essa menina, orientada por mim. E essa menina, ela tem a orientação de uma pessoa, de um técnico da secretaria, do professor de educação inclusiva. Então, melhorou, não diretamente o psicopedagogo, mas a gente já tem hoje, aqui na cidade, esse nicho. Pode melhorar? Pode. Existe um projeto que até a própria secretaria também, essa nova gestão também da secretaria, de ter uma equipe multidisciplinar, psicopedagogo, psicólogo, voltado para atender a demanda da educação municipal, não para escola específica, mas para todas as escolas, mas já seria o início. Sim. Existe o projeto, está em estudo e análise, inclusive nesse projeto fui sondada para ser a psicopedagoga desse projeto, né? Mas é uma coisa que tem a ideia, falta a ação, né? Ideia e ação, né? É uma das mais importantes, a ação. Mas já tem uma vontade, o que é bom, tem uma iniciativa que já sabe que está ali, só dar uma movimentação, sabe? Mas a gente precisa muito. Tem professores que têm crianças autistas, surdas, a educação infantil tem crianças que tem sala que tem 2, e a gente precisa. Sim. Então, quais são as principais dificuldades que as crianças e adolescentes enfrentam atualmente no processo de aprendizagem? Na minha experiência como pedagoga, tá? Como psico também lá no consultório, na minha clínica, a gente observa que hoje os meninos eles estão com dificuldades de ler, interpretar e também ter esse tempo. A atenção, que a gente chama do déficit de atenção. Não é que ele tenha TDAH, que ele tenha déficit de atenção e hiperatividade. É que com isso talvez ele já tivesse antes da pandemia algumas crianças que aí tem que fazer o diagnóstico individual, não dá para generalizar. No caso, só quem dá o diagnóstico é o neuro ou o seu pedagogo pode dar diagnóstico de TDAH? De TDAH, de dislexia, de autismo, a gente que é psico, a gente pode fazer uma avaliação diagnóstica, como eu disse, com os testes que a gente pode aplicar e eu posso fazer um relatório. Eu faço um relatório psicopedagógico e aí desse relatório, essa mãe que está suspeitando de autismo, de TDAH, de dislexia, com o meu relatório, com os testes que eu fiz, ela leva para o neuro, porque aí o neuro já tem os testes dele, né? E pode levar também para o psicólogo, né? Para poder fechar. Mas quem fecha realmente, quem tem assim, nas escolas que a gente recebe, é o neurologista, o neuropediatra, né? Eles que têm essa de dar o laudo em si, de dizer que é tal, TDAH, DSM, essas coisas. Na sua clínica em si, ela só vai atender crianças e adolescentes ou vai ter um público adulto? Porque tem muito adulto que tem os transtornos e não conseguem descobrir logo. E às vezes ele passa a vida inteira com dificuldade na escola. E não sabe. Não sabe. Olha, na psicopedagogia eu já atendi adultos, crianças e adultos também. E na psicologia também tenho essa intenção. Tendo como foco maior o infanto, o juvenil para o adulto, a gente chama de adulto jovem, né? Que é a primeira fase da questão naquela transição. Mas hoje a gente tem essa intenção de absorver essas demandas todas. Até porque quando a gente faz a psicologia, a gente vê o ser humano como todo, todas as fases, né? E cada caso é único, porém a gente quer centrar na demanda maior que aparece hoje, que é justamente essa parte da adolescência, saindo da adolescência para a vida adulta, que é onde está essa dificuldade de concentrar, do que eu quero ser, porque já pegou tanta coisa imediata, pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que tipo, tá querendo ainda se achar. Como é que eu vou me posicionar na sociedade? Sim, show de bola. Você mencionou que está finalizando a graduação em psicologia. Quais são os seus planos para continuidade nos estudos nessa área? E uma vez estudante, mais na psicologia, que o ser humano está evoluindo muito, a gente vai ter que estar
ligada. Eu já tenho isso, né? Eu não tenho dificuldade. Eu digo muito que até quando ficar bem velhinha, eu vou estar fazendo uma pós ou uma especialização. Eu também. Eu digo, tá corrido e eu me inscrevi em curso online. Desse jeito, porque ontem mesmo estava vendo a pedagogia, estava vendo a parte do apego, sabe? Que é uma dinâmica assim maravilhosa. Então, a gente meio que não é que é viciante, é necessário. Porque como é que eu vou ajudar a Manuela, se eu não consigo hoje acompanhar? Na profissão que a gente está, pedagogia, psicopedagogia e psicologia, você vai ter que acompanhar as mudanças sociais e desenvolvimento psicológico do mundo, do ser humano. Então, é estudo 100%, 100 por hora. Toda hora estudando, não tem como não. Na sua opinião, qual é o papel do psicopedagogo na identificação, intervenção e dificuldade de aprendizagem? Eita, aquilo que a gente estava falando, se toda escola tivesse um psicopedagogo, ia ajudar muitos professores nesse encaminhamento, nesse direcionamento. Porque, olha, eu comecei, vamos dizer que, mano, hoje você trabalha com reforço escolar, sim, né? Mas está fazendo licenciatura, sim, né? Quando você vai pegar uma turma de licenciatura de 20 alunos, se você consegue detectar ali aqueles que têm mais dificuldades em entendimento de um conteúdo, como é que você aplicou um texto, um vídeo, você pediu para dar opinião e teve aquele que só escreveu uma linha, ou teve aquele que falou, mas tinha dificuldade de botar no papel, de organizar as ideias, e com criança do mesmo jeito, você trabalhou a letrinha A, e aí aquela letrinha A, cara redondinha, tal, cantou, dançou, botou a letrinha, mas aquela criança, uma fez a letrinha, a parte de coordenação, outra não. O psicopedagogo ele vai ajudar ao professor a que estratégia ele vai usar para pegar todos esses alunos e tentar alinhar eles no nível de primeiro ano, de segundo ano, de terceiro ano, que são as competências e as habilidades que hoje a gente tem a BNCC, que é a Base Comum Curricular do Brasil. Então, a gente tem uma base e o psicopedagogo ele vai ajudar o professor a colocar esses alunos nessa base. Por isso que não é que seja uma pessoa a mais para fazer o trabalho do professor, mas é alguém que vai ter um olhar clínico, um olhar mais detalhado sobre aquelas dificuldades e que vai poder ajudar. Porque cada um complementa o outro. Isso. Não é só o reforço escolar que vai ajudar na alfabetização da criança. Às vezes eu tenho dificuldade que o pai entenda isso. Não é só o reforço escolar. Por exemplo, tem crianças que não desenvolveram a fala, ele precisa de um fonoaudiólogo. Não é o reforço que vai resolver isso aí. São outros profissionais que juntos aí vai tentar solucionar o problema. Nosso terceiro bloco sobre educação e tendências. Então, quais são as principais tendências e inovações na área da educação que têm chamado mais a sua atenção? Hoje, com essa parte, depois que a gente voltou da pandemia para o ensino presencial, nós temos dois divisores de água aí. Antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, para essas tendências. Antes da pandemia, a gente ainda estava se voltando para as mídias, para a questão dos computadores, dos data show, mas mais de forma como a gente usava antes, só para passar um vídeo, uma coisa mais, eu digo que mais lenta. Com a pandemia, acelerou. Todos os professores que não dominavam a tela, que não tinham Meet, Google Meet, outros aplicativos que apareceram, a gente teve que realmente aprender para poder dar suporte aos nossos alunos. Então, essa tendência da tecnologia inovadora, da gente ter que fazer o vídeo, gravar o vídeo, ou de repente fazer um stories, ou fazer a chamada de vídeo com os alunos para dar aula, isso foi muito durante a pandemia. Agora, pós-pandemia, a gente não desgarrou totalmente. E uma das tendências que eu vejo, uma das metodologias que a gente está usando muito é a parte da parte da técnica da sala de aula invertida, que ela já funcionava antes das mídias, porque de repente eu pegava um texto e fracionava ele com os meus alunos para eles trabalharem isso na sala. E depois que os alunos lessem esse texto, fizessem o resumo dele, apresentassem, era que eu como professora ia justamente fazer o fechamento das ideias, sintetizar, que é inverter, né? Em vez de eu estar lá mastigando o texto, o aluno que trazia isso, que é por isso que chama a técnica sala de aula invertida. Com as mídias isso continuou, porque hoje também a gente pode de repente, no trabalho em grupo, dividir de vídeos ou livros ou textos e o aluno fazer esse trabalho como os antigos seminários. Só que antigamente a gente fazia com aquele que com a folha de papel ofício, ou então
com papel madeira, né? Entregava cartolina, você segura e eu apresento. Então, essa dinâmica hoje, ela está mais em voga, mais voltada mais para essa parte da sala de aula invertida, né? E trazendo as mídias, que aí raramente hoje a gente usa agora a cartolina ou o papel madeira. Ainda está lá, mas a gente sempre agora, como todo mundo está mais no digital, nessa parte de computação na área da informática, a gente usa mais esse recurso. Sim. Como a tecnologia pode ser usada de forma eficaz para melhorar a qualidade da educação? Aí, para ela ser eficaz, uma das coisas que tem que ter planejamento. Se não tiver planejamento, você pode ter a melhor mídia que tiver, o melhor computador, o melhor recurso didático, o professor pode ganhar cada um tablet, mas se ele não planejar pedagogicamente, então não vai surgir efeito, porque assim, se eu pegar um celular e der para os alunos na sala, ou se eles já têm na sala, e eu libero o Wi-Fi para eles trabalharem, eles vão acessar o que eles quiserem. Sim. Então, por isso que eu digo, se eu planejar, agora a gente vai ver o vídeo tal, no link tal no YouTube, todo mundo está assistindo, cada um no seu celular. Aí eu tenho perguntas dirigidas, um estudo dirigido sobre aquele vídeo. Então aí cada um já vai direcionar e responder no caderno. Isso daí é um planejamento. É diferente de você usar só por usar, de você botar um filme para as crianças passar lá 2 horas e meia assistindo o filme, mas você não explorar a ideia daquele filme. Então eu digo muito que o diferencial para ela se tornar eficaz é planejar pedagogicamente. Se não tiver um planejamento, é como diz o meu pai, o tiro sai pela culatra. Você usou só como passatempo, né? Na verdade? Sim. Então, quais são os desafios e benefícios de implementar a educação à distância? Essa parte da educação à distância, ela também foi uma das coisas que, agora com a pandemia, ela já tinha timidamente no Brasil, nós já tínhamos isso, como eu disse, eu fiz um curso, eu era tutora de educação à distância, mas tinha uma resistência, né? Tem muita gente que diz, não, eu prefiro presencial, eu não gosto da educação à distância. Porém, contudo e entretanto, para diminuir distâncias, para facilitar a vida corrida de empreendedoras como nós, por exemplo, ela é ideal. Então, sempre tem um público. E com a pandemia, a gente viu que o ensino à distância, ela veio assim, teve umas sequelas, mas também teve umas coisas positivas. Um ponto positivo que eu acho é essa questão de você pegar várias pessoas e estar ali ao mesmo tempo junto. Como agora a gente vai ter o curso, né, o curso de Autismo e Inclusão, o curso FIC, que ele era um curso para 40 pessoas pelo Google Meet, todo online, à distância, mas foi tão bom, a gente teve mais de 12 mil, vai vencer, a gente vai receber inscrição até dia 30, hoje é dia 27, mas a gente já está com quase mais de 2 mil inscritos. Então isso é uma facilidade do ensino à distância. O ruim, um ponto negativo que eu tenho visto como professora de educação à distância também, como que trabalha com o Meet, com outras mídias, é que de repente você perde o controle de saber se o seu aluno que está ali, ele está com atenção, né? Porque para a gente aprender tem que ter essa atenção. Eu tenho que sentir que você está aqui presente. E no ensino à distância você não tem como, você não é segura disso. Você está aqui, a gente está aqui online, mas alguém pode estar assistindo, fazendo outras coisas, mexendo no telefone, ou está só ali com o aparelho ligado. Então, esse é um ponto negativo que é um ponto externo, na verdade, né? Que não depende da gente em si, mas não tem como a gente absorver. Mas é um dos que eu coloco como ponto. Mas o ponto positivo é esse da gente ter que chegar mais perto de mais pessoas em um curto período de tempo. Isso é bom. Sim. E também a questão da formação do profissional. Por exemplo, se você está fazendo uma graduação à distância, sim, você está em formação, você vai exercer aquela profissão futuramente. Então você tem que ter uma dedicação. Eu acho que também depende muito da pessoa em si, né, que está fazendo o curso. Porque, por exemplo, a Gabi falou que ela fez um curso agora, acho que foi
recentemente sobre superdotação. Sim. E antes da pandemia, ela tinha muito receio do ensino à distância. Porque tem que ser presencial, eu gosto de presencial. E na pandemia ela viu sim, que depende do indivíduo, depende de você querer aprender ou não. Independente, tem muitos alunos no presencial que não conseguem ter um bom rendimento. Também. Que estão lá só de corpo presente. Então acho que depende do indivíduo. Você mencionou que fez pós-graduação em mídias na educação. Como essas mídias podem ser incorporadas ao processo de ensino e aprendizagem? E aí, uma das coisas principais, como eu estou dizendo, não tem como você ser pedagogo hoje e não incorporar. Eu acho que você iria ser chamado de professor, a gente chama arcaico, né? Se a gente fosse só para o quadro e giz hoje. Já aconteceu, pronto. Mas esporadicamente. Hoje, quando eu vou dar aula, mesmo presencial, na faculdade que eu dou aula, às vezes, na pós-graduação de psicopedagogia e pedagogia, eu levo o data show, né, com os slides e tal, se tiver vídeo, às vezes a caixinha de som para botar o vídeo, a música e tudo, as mídias na educação. Mas já aconteceu de não ter como levar, de ter deixado numa outra cidade o meu equipamento, e aí eu usei outra mídia, que foi o piloto, que foi o texto impresso. Mas aí, só o piloto de texto impresso, ele caracteriza como uma mídia também, diferente porque ele foi daquela época, porém, ele não ganha destaque se você usar ele todos os dias. Aí vamos trabalhar mapa mental, foi trabalhar outras técnicas, mas hoje eu vejo que a gente tem que fazer uma mistura. Nem usar só aquele professor, só do slide, né? A gente vê muito isso. Olha, o professor só chegou, o aluno reclama também. O professor só chegou, botou o slide lá, e aí leu e pronto. Porque aí ele perde um pouco a função dele de mediar o conhecimento. A mídia, ele é um recurso. Ele não é o meio do menino aprender, do aluno aprender. Ele é um recurso que o professor utiliza para levar essa informação. Então, quais são as estratégias que você utiliza para engajar os seus estudantes e promover uma aprendizagem significativa? E para você, o que é uma aprendizagem significativa? Então, olha, primeiro, a aprendizagem significativa é quando a gente dá a aula, a gente explica o conteúdo e você percebe que aquele aluno, ele aprendeu, mas não é naquele momento bem da aula, que ele tem atividade para corrigir. Já aconteceu, por exemplo, quando você está no processo de alfabetização, isso é bem visível, porque você trabalhou as sílabas, você trabalhou a consciência fonológica, você trabalhou a junção da letra, veio a palavrinha, e quando você vai assim na rua e a mãe chega, ou você presenciou, a mãe diz, olha, professor, ele está lendo tudo, filho, lê aquilo ali, aí o menino vai lá e lê a palavrinha, né? Então, a aprendizagem significativa é mais ou menos isso, é você dar um significado àquilo que você aprendeu na sala. É eu colocar na prática agora, na psicologia, no atendimento, o que eu aprendi, significativamente o que eu aprendi lá nos 5 anos de curso, assim que eu vou aprendendo. Então é quando você consegue dar um troco, quando a criança está na processo de alfabetização, vai comprar um picolé, recebe o troco. Então essa aprendizagem ela torna significativa. Por isso que todo aluno, todo professor, ele deve dizer o que significa ele aprender isso, né? E de hora para outra tem conteúdos que a gente acha assim que não... Mas você vai precisar um tempo. Isso é importante. Acho que nem só crianças. Eu, como estudante da graduação, a gente, em física, a gente vê muito cálculo. Sim. E quando o professor vai lá só para o quadro, passa o cálculo e acabou-se, eu sinto dificuldade sim em aprender. Mas quando ele relaciona isso às vezes, coisas do meu cotidiano, que eu posso aplicar, o entendimento já vai se abrindo de uma forma mais ampla. Porque ele deu significado àquilo. Eu sei para que eu vou usar. Então, para mim é mais interessante eu aprender. A minha cabeça funciona assim. Mas quando ele bota só o cálculo, eu digo, meu Deus, o que é que eu estou vendo aqui? É desse jeito. Que vai ter o significado. Como a psicopedagogia pode ser contribuir para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais inclusivas? E aí, vamos entrar agora nessa parte de inclusão, né, de educação inclusiva. O psicopedagogo, ele é aquele profissional que ele tem que estar disposto a trabalhar com as dificuldades de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem ela não vai ser só somente a dificuldade de ler e escrever, mas ela também vai caracterizar se ele é autista, ele tem uma dificuldade maior, ele vai precisar de uma metodologia diferenciada. Se ele tem dislexia, que é aquela questão de trocar letras T por D, se ele tem descalculia, que é ele tem dificuldade. A descalculia não é que o menino tem dificuldade na matemática.
em si, ele pode ter só aquela dificuldade e você trabalhar uma questão de tabuada, de raciocínio, de memorização, e ele vencer aquela dificuldade. A descalculia, ele já nasce com a parte do cérebro que ela não faz aquela questão, mesmo que ele queira, se esforce, mas neurologicamente ele está comprometido. Então, o psicopedagogo, ele vai ajudar o professor nessas estratégias. E quando a gente sabe que a criança, como é que eu vou saber, Maria, se ele tem só dificuldade de aprendizagem ou se ele tem de fato a dislexia, ou a descalculia, ou a dislalia? Aí tem os testes da psicopedagogia e o que a gente não consegue, o neuro e o psicólogo podem conseguir fazer também essa análise neurológica para a gente estar vendo, para ajudar. Então, hoje, eu digo muito que é essencial você consultar. Quem bem soubesse, até dizia outro dia, digo, olha, era para ter essa lei, que antes de começar o ano letivo, todas as crianças de primeiro ou terceiro ano passassem por uma avaliação neuropsicopedagógica, aí com esse relatório que o neuro faz, que o psicopedagogo faz, ou o psicólogo, ou o neurologista, ou o neuropediatra, levasse para a escola. Aí o professor, olha, para ele planejar a aula ia ser uma coisa maravilhosa, a turma ia render mais e o desenvolvimento desse menino ia ser mais significativo. Mas como não acontece isso, fica naquele até que consiga ver qual a dificuldade. De fato, o menino está no primeiro, no terceiro, no quarto ou no quinto, com dificuldades e até com síndromes, mas sem ter laudo ou sem ter diagnóstico nenhum. Até também para ver se o aluno tem a maturidade, tá? Naquela série que ele está. Eu lembro que quando eu estudava no Antônio Gomes aqui, eu acho que eu estava na segunda série, que na época tinha um ensino fundamental. Foi um pessoal lá, eu não sei exatamente o que eles eram, porque eu era criança, Sim. Eu lembro só da situação. Aí ele levou um gravadorzinho, aí ia um aluno de cada vez. E quando eu fui, eles leram um texto para mim, quando eu não sabia ler, Sim. e depois me fizeram perguntas sobre aquele texto. No final da avaliação, eles chamaram minha mãe e disseram que eu estava apta para ir para o terceiro ano. Isso no início do segundo ano. Iam me avançar de série. Eu não sei se entraria nessa... Sim, desse diagnóstico. Mais ou menos isso. Porque a gente faz, na psicopedagogia, eu digo qual é o nível que você está. Se está realmente no nível da alfabetização, pré-silábico, silábico alfabético, que às vezes o professor na sala de aula, por ele ter mais de 10, 15 alunos, não dá tempo para ele fazer essa triagem. E a gente fala, como essa parte, como esses testes, que é de leitura e de escrita, que a gente tem que fazer para classificar, né, com relação à cognição. É bem nessa linha. A minha mãe não quis, ela deixou eu no segundo ano. Alguns alunos foram, não todos, e reprovaram. Não avançaram para o quarto ano. Sim. Não sei se seria o meu caso, talvez acontecesse a mesma coisa. Talvez sim, talvez não, porque não. depender da metodologia do seu desenrolar enquanto pessoa mesmo, Sim. né? Mas na época eu lembro que alguns que foram reprovados. Aí minha mãe, ainda bem que eu não avancei você. Ai, Jesus. Mas é um estímulo, porque tudo vai do estímulo da metodologia certa. Tem muito isso. Então, quais são as habilidades socioemocionais que considera mais importantes para o sucesso dos alunos? Pronto. Trazendo essa parte do eixo para socioemocionais, a gente se volta mais à psicologia, né? E essa é uma preocupação, porque eu digo hoje, como professora também, na reunião dos pais, até conversei isso com eles, porque eu disse, os pais em si, eu também sou mãe, tenho uma filha de 12 anos, nós somos espelho. Então, é como exemplo, eu digo muito. Sempre que eu vou dar aula, eu levo a minha menina, desde sempre, ela sempre teve contato com os livros. Aí ela disse que isso pesa um pouco, porque é filha de professora, né? Eu digo que agora é filha de psicóloga, porque eu analiso ela direto. Mas assim, as habilidades socioemocionais, gente, as nossas crianças, elas são uma esponjinha. Elas absorvem tudo. Então, o ambiente que essas crianças estão, ele tem que ser o mais saudável possível para eles serem adultos saudáveis. Porque se uma criança, independente de, não estou falando nem de classe social ou com relação a valores familiares, mas em si, se eu tenho uma família que eu procuro preservar um ambiente positivo, saudável, quando essa criança chega na escola, ela vai estar bem, ela não vai estar, digamos que, estressada por alguma situação afetiva, se teve briga em casa, ou se de repente não teve alimentação, porque o meu emocional, ele vai depender se eu vou estar bem alimentada, se eu vou estar me sentindo querida pelas pessoas que estão ao meu redor,
né? Até a gente enquanto adulto. Mesmo que você esteja sozinho, mas você quer se sentir bem. Pronto, vocês me convidaram para essa entrevista. Mas se eu não me sentisse bem quando eu olhasse para vocês, eu estava aqui tensa, né? Dura, e a gente ia sentir isso, é emocional. Ia travar algumas perguntas, né? Então, às vezes, as crianças, elas precisam disso. Tem aqueles meninos que olha, fulano, ele não quer ler de jeito nenhum. Esse trauma pode ter acontecido ou em casa, porque a mãe disse que a fulana é burro, nunca vai aprender. Às vezes não é nem o professor. Ou algum professor também, que já peguei situações que foi o professor que traumatizou. Ou às vezes até algum coleguinha que riu quando ele tentou ler. E isso ficou no psicológico. Então, o nosso termômetro emocional, ele é muito sensível. E isso, essas feridas ou essas sequelas são deixadas desde o início, que a gente nem liga muito. Quando a gente começa a sorrir, quando a gente começa a ter alguma situação, isso para a criança vai ficando ali guardado. E quando ele chega na escola ou no público em alguma situação, isso vai aflorar. Então, hoje, na psicologia, nos estágios, a gente tem observado, na psicopedagogia observa também, que algumas dificuldades de aprender não é nem porque o menino não sabe ler, é porque ele passou por um trauma emocional e aí aquilo marcou. Aí tem que primeiro descobrir que trauma foi esse, né? Que tem que ter uma escuta, tem que ter um manejo. Eu tenho que criar um vínculo com você para poder você se abrir e ir dizendo dessas lembranças para poder eu chegar, foi isso, vamos trabalhar isso. Sabe fazer o trabalho inverso? É possível? É. Desde que a gente tenha a metodologia certa, tenha a paciência, que é um processo. Também não é aquele negócio assim, puf. Mas é interessante. É a magia da psicologia, da terapia, né? O processo cognitivo. Agora vamos ao quarto bloco. Empreendedorismo e consultório de psicologia. Quais foram os maiores desafios que você encontrou ao abrir seu próprio consultório de psicologia? Nessa parte, hoje o maior desafio, meninas, está sendo justamente, não é nem um desafio, mas é uma coisa boa até, de criar autoridade como psicóloga, né? Hoje eu tenho autoridade, eu tenho clientes, eu tenho pais, eu tenho família, eu tenho alunos que foram ex-alunos que são médicos, dentistas, né, professores, e isso é muito gratificante para a gente enquanto pedagogo. Enquanto psicóloga, não. Enquanto psicóloga eu vou começar ano que vem, né? Oficialmente, hoje eu estou só nos estágios, fiz o meu estágio escolar no Cícero Varela no primeiro semestre, agora no segundo semestre eu também vou fazer o estágio, estou definindo o campo, mas o estágio da clínica eu estou fazendo na clínica da Polícia Federal em Natal, da Justiça Federal, então está sendo uma experiência maravilhosa para a parte clínica de atendimento de adultos e adultos jovens. Adulto jovem que eu digo que já é saindo da adolescência, chegando para a vida adulta, né, para a maioridade, e isso daí está sendo um desafio hoje eu me posicionar. Por isso que nas minhas redes sociais, nas minhas falas, nas minhas aulas, eu estou procurando focar nessa parte de posicionamento que a gente chama, posicionamento de mercado, né? Porque eu estava vendendo um serviço profissional de pedagogia, que são as atividades que eu faço como professora, e agora também como psicopedagoga já tinha a clínica de psicopedagogia, e agora o consultório de psicologia, entrando nesse mercado aqui, mais uma opção para quem mora aqui em João Câmara, nessa região do Mato Grande, e com a questão do atendimento online, a gente vai ganhando o mundo. E como você tem se preparado para esse processo de transição de carreira e pulando direto no empreendedorismo? E então, isso daí, o empreendedorismo mais, como a gente diz assim, nessa parte da transição do empreendedorismo, mais de jogo de gente grande, né? Porque antes eu estava empreendendo mais informal. Porque, por exemplo, só agora com a feira do empreendedorismo, com a parte da gente estar se filiando ao IF na incubadora, no projeto da incubadora, das empresas incubadas, que aí tem a incubadora aqui do Polo de João Câmara, é que a gente teve CNPJ, então hoje a gente saiu da informalidade, hoje a gente é lá empresa mesmo, Centro Clínico Maria Danta, CNPJ, recebendo os estagiários, trabalhando essa parte da mentorias com certificado já com o CNPJ pronto. Então esse é um ponto importante para a gente se firmar no mercado. Outra coisa é que com o consultório de psicologia a gente tem que se cadastrar no Conselho Regional de Psicólogos para receber o CRP, e isso que vai nos dar justamente a autoridade de clinicar.
né, de trabalhar na clínica, de trabalhar em instituições. E essa é uma parte boa e está sendo esse reposicionar, esse chegar junto na minha região, em outras regiões também, que pretendo atuar em outras cidades. Isso é muito bom. Então a gente está nessa parte de divulgação agora, de trabalhar a imagem, né? Profissional. A imagem fala muito. Muito. Quais são os serviços oferecidos em seu consultório de psicologia e como você oferece? Você E o seu diferencial, né? Isso. Ó, já sabe que na parte de estratégia de marketing, se eu sei que na cidade a gente tem vários psicólogos e vários consultórios, o que a gente vai procurar diferenciar hoje é justamente nesse movimento. Na clínica, no Centro Clínico Maria Dantas, a gente vai ter pedagogia, psicopedagogia e psicologia. No caso da psicologia, o que a gente traz de diferente é que nós vamos ter cursos para pais, para professores e grupos terapêuticos também, de forma gratuita para a população. Então eu entendo que a gente também precisa retribuir um pouco para o social para poder chegar também à nossa empresa. Então a gente vai ter de segunda, é um dos nossos projetos pioneiros assim, que estou cuidando com todo carinho, de segunda a quinta, porque na sexta-feira vai ser para a gente planejar, dar uma descansada, alguma coisa assim, respirar. De segunda a quinta, nós pretendemos ter no centro clínico grupos terapêuticos, de forma que cada dia da semana a gente atenda a um público, ou, por exemplo, na segunda, pode ser que a gente esteja lá na clínica com um grupo de terapia de mães atípicas, que a gente sabe que na cidade é uma demanda muito grande. Muitas mães que cuidam dos seus pequenos, dos seus filhos, levam para terapia, levam para cá, para a escola, mas não tem aquele tempo delas. Então, a gente vai ter um grupo de terapia para as mães atípicas. A gente pretende fazer um grupo de terapia para educadores, professores, né, que são dessas demandas de sala de aula. A gente pretende ter um grupo de terapia para jovens, estudantes também, estresses, Enem, essas coisas, concurso, o que você vai ser quando crescer, as cobranças sociais. E a gente tem também um público para adolescentes, que eu entendo que eles precisam muito ser ouvidos e muitas vezes não são. Então são demandas, que é um dos projetos que eu quero assim, trazer um diferencial que a gente não tem na nossa comunidade, por enquanto, né? A não ser que passem a fazer a partir de agora, que são os grupos de terapia, mas com um público específico. Então esse é um dos pontos que a gente quer implantar lá na nossa clínica, fora outras novidades que a gente vai estar trazendo aos poucos, mas esse é um projeto que eu tenho com todo carinho, sabe? Para a gente estar fazendo a partir de 2024. Aí, quais são as suas principais estratégias que você tem utilizado para divulgar a sua empresa? Pronto, hoje, né, a gente está se posicionando, inclusive, essa semana a gente teve a visita técnica do pessoal da equipe da incubadora na parte da estrutura física. Então, primeiro ponto, melhoramos a estrutura física, passamos por uma transformação, escolha de cores, de logomarca nova e rede social, Instagram, Centro Clínico Maria Dantas, é o do Instagram que a gente também mudou a cara visual, as postagens. E aí agora a gente vai justamente fechando agora a fachada, inclusive hoje já vi essa parte do design, e já vai começar na parte de entrevistas, de panfletagem também até, né, para captação de clientes. Mesmo que na clínica da psicologia a gente só possa atender ano que vem, tá? Mas a gente vai estar aberto para ter outros profissionais que queiram alocar salas e também já queiram atender. Não é que, só porque é Centro Clínico Maria Dantas, só eu que vou atender como psicólogo, não. Se você é psicólogo, não tem ainda um espaço definido e quer alocar a sala, a gente vai ter lá esse espaço, essas salas também para alocação de palestras, de cursos. É um novo ponto também, assim, de ambiente educacional para desenvolvimento pessoal que vai estar disponível. Então, essa é a parte do marketing, né? Da estratégia de visão de negócio, né, Manu? Propaganda é a alma do negócio. Sim. E como você tem o trabalho de psicopedagoga, professora e empreendedora? Esse ponto, aí até me está perguntando, como é que dá certo? A senhora dorme?
Durmo, dá certo, do jeito. Até falei com outra pessoa, digo, e ainda tem o tempo de treinar, que é para cuidar da saúde física e mental, para poder dar conta de tudo isso, né? Então, a gente, hoje, nós temos pela manhã, hoje eu tenho, como eu não estou no IF, porque teve um tempo que eu estava dando assessoria no IF como psicopedagoga, esse ano ainda não, mas até ano passado, dezembro, a gente estava lá. Então, hoje pela manhã, eu estou na clínica, então eu direciono toda essa parte da psicopedagogia e dos atendimentos lá, pela manhã, total na clínica. À tarde, eu dou aula na pedagogia, que eu sou professora do município, na turminha de 5º ano, na parte da tarde. E à noite, aí eu também estou livre por enquanto. Aí é onde eu faço as partes de assessorias, nessa parte de monitoramento, de estudos. Então, está nesse tópico, porque eu estou no último ano e no último ano a gente não tem mais aulas. Porque 4 anos atrás, todos os dias de manhã eu não estava em casa, eu estava indo para Natal, né, para fazer a parte da faculdade, das aulas presenciais. A parte teórica. Teórica. No caso, o finalzinho do curso é a prática. É a prática, só tem os estágios. Aí, no curso de psicologia, você, tipo, no último ano, que é essa parte prática, você escolhe mais ou menos a área que você quer seguir, como na medicina? Sim. Que na medicina tem o curso teórico, aí no final é como se fosse especialização. É. Aí no curso de psicologia também é assim? Na verdade, a gente tem agora, nesse último ano, a gente tem 3 estágios. 2 que na verdade se tornam 3, porque é assim, nesse ano agora, que é o 9º período, que a gente terminou agora, está terminando dia 30, o 9º período, eu fiz 2 estágios, um na clínica, que aí nesse estágio da clínica eu vou ficar o ano todo, a gente chama de estágio fixo. Então, o estágio fixo na clínica é aquele que a gente vai ter ter um manejo da clínica, você ter atendimento, psicoterapia ou plantão, que são 2 modalidades da psicologia. Então, aí eu atendo aqui, independente se o paciente é adulto, é criança, na clínica eu recebo todos esses pacientes. Essa experiência eu estou tendo esse ano todo, lá, uma vez por semana, lá na clínica da Polícia Federal, em Natal, que é o meu estágio fixo. No estágio rotativo, eu preferi ir para a linha do escolar, já que era a minha área. Então, no primeiro semestre, eu fiz o estágio em psicologia escolar para ter esse manejo. Já conhecia muito da área da pedagogia, porque sou professora, né? Mas para ter esse olhar mais clínico da atuação do psicólogo na escola. Então, eu passei o primeiro ano na escola municipal, esse primeiro semestre. Nesse segundo semestre, eu já quero viver outra experiência, como você disse, aí eu já posso mudar nesse daqui, e aí eu estou pensando, se der certo, de ter experiência com adultos, já com jovens adultos, com grupo de terapia, porque se der certo, estou conversando com o IF, ver se dá certo eu ficar estagiando lá, ou procurar um outro campo que tenha essa experiência de jovem adulto, porque eu quero pegar esse manejo, sabe, essa experiência, essa vivência. Sim. Então isso vai ser bom, porque o IF agora, no ciclo de psicologia de lá, eles abriram para grupo de terapia de adolescentes e pré-adolescentes. E como é uma estratégia que eu quero usar na minha clínica, então isso seria bom para eu ganhar essa experiência. Bagagem. Essa bagagem. E se der certo, beleza. Mesmo assim, Manu, a partir do ano que vem, aí eu tenho que fazer uma pós, uma especialização, para eu me especializar melhor nessa área que eu queira, que também tem abordagens. Sim. Porque na psicologia tem abordagem psicanalítica, tem abordagem da TCC, tem várias abordagens que você tem que escolher, ou uma para direcionar o seu trabalho. Então isso a gente faz agora, do final do ano para o ano que vem, aí tem que ter uma especialização também. Sim. Para você ganhar segurança. Sim. Na técnica. É verdade. Qual conselho você daria para uma pessoa que quer ingressar em psicologia? Que venha! Nós precisamos de psicólogos comprometidos, de psicólogos que estejam, que queiram sim cuidar da saúde mental, minha gente, porque nunca se precisou tanto de pessoas, de empatia, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, na verdade. Hoje a gente vê muito isso, que nós mesmos, às vezes, não nos conhecemos. Às vezes, se nós 3 aqui, se eu perguntar assim, qual é o tempo que você tem para você? Como tem até um post que eu ia postar ainda hoje, acho que eu vou colocar, que diz assim, se você tiver que ficar um dia todo só com você, o que é que você ia planejar fazer só com você? E tem gente que tem dificuldades. A minha psicóloga, ela sempre, no final de cada sessão, ela passava algumas atividades para me fazer. Sim. Aí uma das primeiras era o que me tornava merecedora de algo.
E ela me deu 15 dias para responder. E aí? E eu passei 15 dias e não respondi, porque quando é pra você falar de você... É verdade. Ah, eu tenho isso, mas eu sou merecedora? Acho que eu não mereço. Você se coloca muito no lugar de não merecer, né? Então eu sentia muita dificuldade quando era pra falar de mim. Quando ela perguntava de acontecimentos assim, eu conseguia. ou de outras pessoas. Era, mas Então, o grande pulo é esse da psicologia, o trabalho que a gente tem como psicólogo tem que ter é justamente você fazer o seu paciente, o seu cliente se conhecer. É um processo de autoconhecimento. E nesse autoconhecimento, a psicologia, a gente usa da ciência para fazer você chegar nesse ponto X aqui. Então, quem sou eu, Maria Dantas? Quem é Manu? Ah, eu sou professora. Não, você não é professora é profissão. Não é você. Quem é você? Sabe? Então, às vezes, essas questões, por isso que eu digo. A psicologia hoje, ela é um curso lindo. Primeiro porque você vai também ter esse processo de autoconhecimento. Porque para eu falar de uma coisa, eu tenho que conhecer essa coisa, né? Aí por isso que todo mundo tem que fazer psicanálise também, tem que fazer psicanálise, tem que fazer psicoterapia. Para você também provar desse processo, tá? Mas é um curso maravilhoso. Já essa semana eu estava passando no livro de design e disse, olha, minha filha quer fazer psicologia. Como você busca se atualizar e se manter informada sobre as tendências e novidades em sua área de atuação? Muito estudo, amiga. Hoje, eu digo muito, mano, que o povo diz assim, tem um especialista que diz assim, nunca se teve tanta informação como a gente tem hoje nas mídias, nas redes sociais, em todo canto. O que a gente precisa é filtrar isso e centrar. Então hoje, se eu quero me informar mais sobre TDAH, por exemplo, então procurar os melhores livros, os melhores vídeos e estar nessa área. Se eu tenho uma demanda, chegou para mim uma demanda que está, uma criança que está fechando o diagnóstico de autismo, o pai quer que eu faça diagnóstico psicopedagógico, por exemplo, então eu tenho que me voltar para os vídeos que estão mais atuais hoje da área, não para aqueles mais antigos, a técnica, para poder entregar um serviço de qualidade, né? A gente trabalha com serviços que lida com conhecimento e que lida com vidas. Então, mais do que nunca, a gente precisa estar seguro disso e estudar, eu digo muito, procurando as fontes confiáveis. Não ir nessa parte de modismo. Então, sempre tem que ter na linha científica, porque psicologia, psicopedagogia é uma ciência, não é um disse-me-disse. Então, a gente precisa sim estar ligado e antenado em tudo que for científico, bases científicas. Quais são os principais desafios que você enxerga para o futuro da educação e da psicopedagogia? Esse daí, a gente até conversou em outro bloco, é justamente a distração que a gente tem hoje dos alunos que estão muito focados nas mídias, nos celulares, nas redes sociais. A gente está vendo que a partir da educação infantil, muitos menininhos eles estão muito no mundo digital e isso está sendo um desafio, tanto o professor da educação infantil como o professor do ensino fundamental e aí vai. Por quê? Porque a gente teve prejuízo e grande na atenção, na concentração, no desenvolvimento cognitivo com relação à leitura e à escrita. Tem uma resistência, sabe? Para você ter uma ideia, ontem mesmo eu estava na sala de aula e eu fui revisar, porque teve um recesso junino, revisar encontros vocálicos e consonantal. E eu pedi para fazer pesquisa, recortar e colar atividades, palavras com encontro consonantal, né, e com encontro vocálico. E a atenção dessas crianças, a reclamação de não ter que ter atenção, de pegar lá os livros de recorte, de procurar, de pesquisar, de cortar, porque hoje é como a gente estava conversando em outro horário, tá muito assim, tá aqui, Google me mostre isso, já vem, vídeo tal, entende? Então esse manejo é desafiador para todos. Quem tá aqui agora diz assim, quantos livros você leu esse ano? Da pandemia para cá, a maior gente leu livros. Né? Porque a gente ficou muito na tela, muito de tela, de vídeos, de e-books, de videoaulas. Então a gente precisa resgatar essa questão. E não vai ser fácil. Então é desafiador. Como você lida com a pressão e o estresse do trabalho no dia a dia? Isso daí eu preciso ter uma válvula de escape, né? O meu professor de jiu-jitsu, eu converso muito com ele, de Muay Thai, eu converso muito com ele isso. Eu faço Muay Thai quando tenho tempo nas horas de treinamento
e também faço academia. O esporte, gente, ele é um grande aliado da educação. Eu digo muito que para a saúde mental em si, não só da educação. Para mim, hoje, tá, até o caminhar, quando eu vou caminhando, eu boto meu fone de ouvido, boto a minha playlist lá. Esse é um momento meu, que tem dia que eu caminho manhã e tarde, quando o estresse está maior. Meia horinha, ouvindo a música da sua preferência, ele já dá aquela lavada, você se desliga um pouco do mundo e você já volta com aquela respiração, né? Porque né, mano, tem hora na vida de empreendedora, minha gente, que a gente quer chutar o balde. Mas a gente sabe que precisa continuar, porque depois que você chegou naquela linha, não dá mais para voltar, assim, nesse sentido, de que eu estou falando de empreender, de ter aquele problema que você tem que solucionar, de você que está ali gerenciando. Então, hoje, eu procuro minha válvula de escape no esporte, seja na caminhada, seja na musculação, ou seja em algum esporte que você faça. Isso desde criança, sabe? Esse é um exemplo que eu trago muito para minha menina também, por exemplo. Ela também faz o Muay Thai, junto comigo, o Muay Thai Kids. E ela também faz o vôlei e a dança. Eu digo, então, se ela está fazendo alguma coisa, vamos para isso, porque tem a adrenalina, tem a liberação de endorfina, e são os hormônios do bem-estar. E isso traz a volta, tira aquele peso, aquela angústia, e o seu corpo começa a trabalhar melhor e sua mente também. Então, isso é muito bom. Aconselho. Atividade física, de modo geral, para tirar o estresse. Qual é a sua maior realização que você já teve como profissional da educação e futuramente psicologia, mas que você já está estagiando? Já estou no estágio. Como educadora, lá no início, quando eu decidi mesmo ser professora, sabe? Eu tenho 25 anos já, não tenho 25, eu tenho 25 anos já de professora, mas antes disso eu lembro que no meu primeiro ano eu decidi ser professora porque eu consegui fazer o meu sobrinho ler. Eu consegui, assim, quando eu vi que ele estava lendo as letrinhas, eu trabalhei com ele uma semana, conhecendo o alfabeto, ele já era do primeiro ano, reconhecendo essa parte do alfabeto, de sílabas, e depois na outra semana a gente estava lendo as frasezinhas simples. Isso me deu um arrepio tão grande, eu disse, é isso que eu quero fazer. Então, a minha primeira realização foi quando eu descobri que eu tinha esse manejo de ajudar os outros e que eu gostei dessa satisfação, de ter dessa realização. E a partir daí, hoje, como eu disse, quando eu vejo pessoas que, foi minha professora, olha, foi minha professora, isso é bom. Teve alunos que não tiveram sucesso? Sim, mas é fazer igual o curso da vida, né? São as escolhas. E aí, como psicóloga, eu digo muito que do ano passado para cá que a gente começou os estágios na clínica e no consultório, esse ano a gente teve já na psicoterapia, a gente está estagiando e a gente está tendo paciente semanalmente, né? Então, toda semana a gente tem. Então, nesses 6 meses para cá, eu atendi uns pacientes e aí teve alguns de uma sessão para outra que dizem assim, olha, hoje eu estou muito bem, graças a Deus, saí da terapia naquele dia, fiz tal coisa, uma coisa que eu não tinha feito tal. Então, é uma satisfação você ver o crescimento pessoal do seu cliente, do seu paciente ali, e ele dizendo que está bem, né, que tá evoluindo, que a psicologia é um processo, né, de autoconhecimento. Mas é isso que eu quero fazer, é isso que mudar vidas através do processo de autoconhecimento. Esse é o ponto X da psicologia e eu sei que, como eu já contribuí muito tempo na pedagogia, eu vou continuar contribuindo, eu quero também fazer parte desse processo de transformação através do autoconhecimento com a psicologia. Eu estou na minha praia. Chegamos mais ao fim do nosso podcast de hoje. A gente queria agradecer a presença da nossa convidada. Foi um momento muito legal, interessante e de conhecimento. A gente aprendeu várias coisas aqui, né? Que a gente vai levar aí para a nossa vida. Então chegou o momento de você falar um pouquinho da sua clínica, divulgar, falar do curso que você está fazendo no PFRN. Então pode ficar à vontade. Então, eu que agradeço a vocês pelo espaço, pelo trabalho, pelo projeto maravilhoso. E aí dizer que está chegando, minha gente, nesse segundo semestre, lá no Instagram da clínica, a gente vai ter... Eu vou começar tendo alguns novos projetos da psicopedagogia, que é esse ano, mas já lançando os grupos terapêuticos que eu falei, as inscrições dos grupos para se organizar para começarmos em janeiro. Então a gente tem essas 2 demandas para agora na nossa clínica, no centro clínico, né?
E continuamos ainda, paralelo a isso, vamos começar agora dia 4, tá? Com o curso FI, que é um curso totalmente online sobre autismo e inclusão. Esse curso me surpreendeu, é em parceria clínica com o IF, né, junto com a professora Vanessa que tem uma filhinha também de 10 anos que é autista, que trabalha nessa linha também é professora no IF, e nós estamos juntas com esse modulando esse curso, que era para 40 cursistas, já está mais de 22 mil inscritos. Como ele é online, a gente mudou a dinâmica para apresentar no YouTube e tudo mais, e vamos atender todos e todas. Para quem não se inscreveu ainda, no Instagram da clínica tem lá o post que tem um QR Code, você só aponta a câmera para o QR Code, você faz a inscrição no curso e entra direto no nosso grupo do WhatsApp, que é onde tem as informações. E tem também o canal do YouTube, porque as aulas, as entrevistas vão ser no canal do YouTube, que está Curso FIC, Autismo e Inclusão. Mas vocês encontram quando chegar no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, eu espero vocês, como futuro cliente também, né, da psicologia ano que vem, estarei atendendo com o CRP, quem sabe voltando aqui no podcast de novo, com as meninas, para ver já como psicóloga, com 100% psicóloga, tá? Mas foi um prazer, meninas. Parabéns por esse trabalho. A gente está acompanhando o finalzinho do processo dela. Quando ela chegar a 100%, ela vai voltar aqui. Vamos deixar todos os links aqui do Instagram, do canal do YouTube, que vai ser transmitido o curso, e o link também de inscrição, que vai até o dia 30 agora, sexta-feira. Então, não perca aí, faça sua inscrição, porque o curso está maravilhoso. E chegou o momento de você indicar o nosso próximo entrevistado. Então, trabalhando com essa questão de empreendedorismo, de qualidade de vida, de saúde mental também, né? Eu lembro muito do meu, ele é até eu digo que ele é uma parte da minha rede de apoio, de conversa, né? De coach esportivo, que é o treinador Agamenon. Ele é professor de jiu-jitsu e campeão mundial de jiu-jitsu também, aqui da cidade. O Agamenon, ele tem academia Iron Mendes, e é onde eu treino, na verdade, minha menina também, mas ele tem um trabalho bonito aqui em João Câmara, e aí eu indico que vocês trabalhem aqui como empreendedor, como esportista, como professor até de alunos autistas, também ele trabalha com os alunos autistas, inclusive ele vai ser um dos entrevistados, junto com outros professores, nesse curso FIC, que é de autismo, para ele contar a experiência dele com autistas no esporte, né? Então é uma das coisas assim, deixo ele aqui, que vocês gostem também dessa indicação e que ele aceite o convite para estar aqui trazendo o seu trabalho também. Contribuindo, né? Contribuindo. Então, gente, esse foi mais um vídeo nosso. Se inscreva no canal YouTube Confidente Podcast e nosso Instagram Confidente Podcast Pode. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.